Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Bora Caquear, o podcast loco-regional com potenciais manifestações sistêmicas, como o Dr. Márcio Santos gosta de dizer. Eu sou Carlão, eu sou médico intensivista adulto. Estou hoje com o Dr. João Júdice, R2 de Medicina Intensiva, e a gente está aqui para debater um tema que muito nos desafia, que é a terapia nutricional. E para isso a gente trouxe a doutora Edith Magalhães. E sem mais rodeios, eu peço para a doutora Edith se apresentar. Oi, gente. É um prazer estar aqui. Eu sou Edith, eu sou médica clínica, eu tenho 3 RQs, né? Clínica, sou nutróloga e sou especialista em terapia nutricional parenteral e enteral, que, para quem não sabe, é uma sub-área, não só da nutrologia, mas também da clínica médica. Então, hoje eu trabalho com uma parte de consultório, mas minha paixão mesmo é o hospital. E acho que tem tudo a ver com vocês, né? Exatamente. E Edith, antes da gente começar, né, a gente estava conversando e uma coisa que a gente estava muito na dúvida era, na verdade, que antes da gente pensar em fazer o podcast, eu até pensei qual seria o trabalho, né, o que seria o papel da nutrologia hospitalar, né? A gente vê muito no Instagram, a gente vê muito hoje em dia da nutrologia no ambulatório, né, na nutrologia mais que a gente vê que é diferente, e tem a nutrologia que é um mundo à parte, que muita gente não sabe como é que é o papel, né? Seria como explicar mais ou menos o que é que vocês fazem dentro do hospital, né? Então, o nutrólogo dentro do hospital, ele faz parte da EMTM, que é a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional. E essa equipe é uma comissão obrigatória dos hospitais que fazem enteral e parenteral. Então, a grosso modo, todo hospital terciário teria que ter. O que acontece é que a gente não tem médico qualificado o suficiente. Então, às vezes, os serviços colocam um outro médico ou deixa a equipe sem médico, incompleta, e aí acaba não fazendo o papel que ela tem que fazer. Mas no serviço que funciona, é uma equipe que precisa ter obrigatoriamente médico, nutrólogo, nutricionista, farmacêutico e, e Clínico ou outros especialistas ou intensivistas ou junto, né? fono, enfim, Isso. e enfermeiro, esqueci, Enfermeiro. enfermeiro. E aí a gente é uma equipe de apoio. Normalmente a gente não tem paciente que é só da nutrologia, mas a gente pode casar com qualquer especialidade. E aí, normalmente nos hospitais, as outros profissionais pedem parecer pra gente e a gente vai acompanhando em paralelo. É basicamente isso. Importante lembrar que para chefiar uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional, você tem que ter a formação específica em Isso, especialização em terapia nutricional parenteral ou em nutrologia isso, certificada e que tem RQE. Você tem que exato. comprovar ou uma formação de residência ou especialização, mas você tem que ter um título especialista para poder realmente assumir. Então, não é qualquer pessoa, não é qualquer colega que pode prestar consultoria ou chefiar a MTN. Você pode até participar da MTN não sendo Isso, nutrólogo, mas a exato, chefia, o RT na exato, MTN tem que ser alguém capacitado e habilitado exato. nos moldes da AMB e do MEC. Inclusive, hoje, com todas essas certificações internacionais, isso acaba sendo uma coisa muito importante. Isso a gente falando do privado. E no SUS, os hospitais recebem repasses específicos se ele tem uma equipe, uma comissão que é atuante. Então, também é um outro papel que o nutrólogo tem. Entendi. E só para esclarecer também, a senhora tem 3 RQEs, não é isso? Isso. É clínica médica, nutrologia e de Enteral parenteral. intraparenteral. Alguma dessas subespecialidades, a nutrologia, ela é a parte da clínica médica, você pode fazer só nutrologia, como é que funciona essa história? Não, ela é uma subespecialidade da clínica, mas que também pode ser subespecialidade da cirurgia geral. Então, normalmente você faz qual é o caminho? Você faz a residência de clínica ou de cirurgia geral ou de terapia intensiva, são as 3 que podem ser feitas, e depois você vai fazer como uma subespecialidade. Uhum. E aí você faz mais 2 anos de nutrologia. E aí acontece, na maioria das residências e dos cursos, a gente foca no hospital e aí você se forma nutrólogo. E aí depois você pode fazer ainda a área de atuação de enteral parenteral, que é quem se especializa mais ainda nisso. Entendi. Então, para ser nutrólogo, precisa de uma de ser Ser especialista antes, é isso? especialista, exatamente. E aí a primeira dica, né? Vai procurar um nutrólogo, procure saber se ele tem RQE. E já adianto que pouquíssimos têm. E se você for procurar enteral e parenteral, menos ainda. Não. Hoje eu conversava com um familiar na UTI e a gente, né, com um desafio lá numa situação de cuidados proporcionais, e aí eu fui explicar a diferença entre alimentar e nutrir. Né? A gente é latino, a gente tem o dar de comer, né? E a gente nordestino principalmente, a gente tem
Pode faltar tudo, mas o comer não pode faltar, né? E aí eu queria saber de Edith, assim, qual é a diferença de nutrição e alimentação, assim, principalmente nesse contexto hospitalar, a terapia intensiva, quando é alimentar, quando é nutrir, o que é que precisa ser dito em relação a isso? Apesar de uma coisa ser ligada à outra, são coisas diferentes. Quando a gente fala de alimentar, vem todo o contexto sociocultural, o conceito emotivo. E não necessariamente eu estou dando alimentos que eu estou me preocupando com caloria, com proteína. Eu quero que o paciente tenha o prazer de sentir o gosto do alimento na boca. Então, quando eu falo de cuidados paliativos, por exemplo, a alimentação entra aí. Um paciente em terminalidade, eu não vou estar me preocupando se ele está atingindo a meta proteica. Eu quero que ele coma para sentir prazer. Então, quando a gente fala se alimentar, é muito nisso. Quando a gente está falando em nutrir, é como se fosse a alimentação mais formal, mais ao pé da letra, que ela tem objetivos específicos. E aí eu vou pensar em macro e micronutrientes, e para cada paciente vai ter um jeito de nutrir diferente. Perfeito. E assim, às vezes a gente tem essa dificuldade até de explicar isso à família, né? A família fica naquela angústia de que, papai e mamãe não tá comendo, mas é só, ele realmente não deveria estar comendo, né? Por vários motivos, mas principalmente porque existe essa diferença, né? E eu acho que é muito cultural, assim, de vamos comer para ficar forte, ou vamos comer Isso, porque vai ganhar, isso. enfim, é uma coisa cultural da gente que a Isso. comida traz uma visão saudável, né, Isso, e às vezes é até difícil, é muito difícil explicar para a família que o se alimentar pode ser perigoso em determinadas doenças, né? Às vezes a gente fica nos grandes embates, tanto em UTI quanto no enfermaria, porque a família quer dar comida, às vezes não dá no decúbito certo, na consistência certa, o paciente regurgita, broncoaspira, enfim, a gente também tem consequências. Nem sempre vai ser bom, né, a gente alimentar. E aí a gente falando de alimentação, a gente chega naquele problema invisível hoje que a gente pensa que é invisível, mas não é, que é a desnutrição, né? Qual é o impacto assim da desnutrição no hospital, na UTI, a prevalência e como ela ainda é subestimada, os desafios na identificação do paciente em risco e na desnutrição no hospital e na UTI. Carlão, vou dizer um dado para vocês que eu acho que a grande maioria das pessoas que vai nos ouvir sequer sabe. Há um pouco mais de 10 anos foi feito um estudo no Brasil chamado IBRANUTRI. E esse estudo pegou hospitais e escolas, então hospitais federais, a maioria, de várias capitais, e tentou pegar a prevalência de pacientes desnutridos através de um score de triagem nutricional bem simples, que se aplica ali no beira-leito, e entender dos pacientes internados quantos seriam desnutridos. E, para nossa surpresa, praticamente 50%, 48% e 50% dos pacientes internados estavam desnutridos. Isso eu não estou contando os pacientes em risco nutricional, já estou falando quem já está na consequência, quem já é desnutrido de fato. Se eu amplio isso para os pacientes em risco nutricional, essa prevalência vai muito mais. E aí você pensa, passaram-se 10, 12 anos e a realidade pouco mudou. E isso não é uma realidade específica do Brasil. Quando a gente vai para esse mesmo estudo nos países latino-americanos, a gente consegue ter um cenário pior ainda, a depender do país. E quando a gente olha aqui no Brasil, Norte e Nordeste também se destaca como maior prevalência de pacientes desnutridos. Então, ainda, apesar de ser uma coisa extremamente antiga, é muito negligenciado, como ele falou, é invisível. E é uma coisa assim que às vezes a gente se preocupa com tudo. Eu me preocupo com a cirurgia, eu me preocupo com antibiótico, invisto em várias coisas, mas estou esquecendo de nutrir o paciente. Quando o paciente não é bem nutrido, ele demora mais para sair do leito da UTI, ele tem desfecho pior, maior tempo de ventilação mecânica, abre mais lesão. Enfim, a lista de consequências é imensa e continua sendo um problema que pouca gente vê, né? E por que a senhora acha que isso é um problema um pouco negligenciado, entre aspas? O que é que está faltando para a gente conseguir ter essa visão mais ampla em relação à Eu nutrição acho do que paciente? ter profissionais habilitados para mostrar isso às outras pessoas. Desde quando eu cheguei para cá, Carlão pegou minha chegada, né, meu início, muita coisa já mudou, mas eu sinto às vezes que sou eu contra o mundo. Então, às vezes eu estou brigando ali para converter um cirurgião, para converter um intensivista para me ajudar. E como são poucos a equipe, é uma equipe só pequena para o hospital inteiro, meio que sou eu contra o mundo. Então, acho que é isso, da gente ter mais espaço, ter mais voz. E eu falo que, assim, quando eu tenho a oportunidade de cuidar de um paciente do médico X e ele vê o que eu posso fazer por esse paciente, ele vai mandar todos os outros para mim. Mas eu preciso primeiro ter a oportunidade de mostrar isso, né? Então, acho que a gente na sociedade trabalha muito, né, na sociedade de interal parenteral, para levar
a nutrição parenteral e enteral para muito mais gente e, através disso, serem replicadores, né, dessa importância. Mas acho que o nosso grande calo é ainda ter pouca gente. Tem pouca gente, né? No pouco especialista. Isso. E aí, assim, na terapia intensiva, às vezes a gente tem dificuldade em enxergar isso como macro. Isso como um todo na terapia intensiva. Eu digo sempre, a terapia intensiva a gente muitas vezes foca no desfecho UTI. Eu trato uma sepse, eu trato um choque cardiogênico, achando que o desfecho do paciente ele acaba quando ele recebe alta na UTI. E eu lembro muito, quando a gente faz estudo grande, estudo de acompanhamento, ensaio clínico, a gente vai pensar em mortalidade em 80, 90, 120 dias. Então, a realidade do desfecho não é sair da UTI. E talvez na terapia intensiva, como a gente está muito preso a umas metas calóricas iniciais, por muito tempo trabalhou com muita receitinha de bolo, né? Era aquela meta X em 48 horas. A gente perde a noção da importância para outros subtipos de paciente, quando os pacientes cirúrgicos de alto risco, os oncológicos, né? Então, talvez hoje a importância que a terapia nutricional tem na oncologia, na clínica médica, na cirurgia, tenha tomado um rumo tão melhor, porque essas especialidades talvez enxerguem o desfecho Isso. além da terapia intensiva, né? Exato. Eu sempre falo não é que eu vou entregar um paciente vivo. Quem é o paciente que eu vou devolver para a sociedade depois? Às vezes a gente quer manter o paciente vivo a todo custo, mas o meu paciente consegue ter esse desfecho? Não, sobreviveu à UTI, vai sair. Mas ele sai tracostomizado, ele sai com lesão, ele sai com fraqueza adquirida na UTI, ele não anda, ele tem um dispositivo, uma sonda. Então, assim, existe muito mais trabalho para ser feito depois que esse paciente sai, e é algo que a gente não enxerga. Se eu tivesse antecipando esse trabalho em paralelo ao tratamento da UTI, várias coisas seriam poupadas, né? A gente sabe que a gente trabalha com o ideal e com o real. É. Hoje, na tua opinião, assim, e queria ver também a visão de João, por ser o residente, como é que ele está vendo isso na prática dele. Quando é que eu devo chamar o especialista em terapia nutricional? Porque eu diria que eu chamaria todas as vezes os pacientes de alto risco, né? Mas se eu precisasse priorizar hoje, em qual paciente eu preciso me preocupar mais? Tá. Então, no hospital, é um indicador de qualidade os pacientes serem triados. Todos eles, quando entram, eles têm uma triagem nutricional. E aí, nessa triagem, a gente consegue dizer se o paciente já é desnutrido, se ele é de risco nutricional ou não. E aí, eu tenho scores de quanto a nutrição vai intervir naquele caso. Mas se fosse casos assim, para ajudar os médicos de quando chamar para além dos scores que a nutrição poderia pontuar, os oncológicos, os cirúrgicos, especialmente os pacientes cirúrgicos, se você consegue antecipar um pouquinho a cirurgia, se eu posso fazer algum tipo de preparo, ou quando é uma cirurgia que tem ressecção intestinal. Nos pacientes portadores de ostomia, Carlão acompanha comigo, eu adoro uma ileostomia de alto débito, é uma coisa assim que os médicos não têm domínio. Os pacientes que já chegam com lesões, os queimados, ou aqueles que têm lesões cutâneas, uma cirurgia que não cicatrizou, às vezes até um paciente previamente ígido, mas é uma cirurgia plástica que deu errado. Comum, bariátrica, que vai fazer reparadora e deu alguma coisa errada na cicatrização. E todos aqueles também que vão precisar de formas especiais de alimentação. Então, aquele paciente que foi entubado, que está na ventilação e que eu preciso nutrir por sonda. Ou aquele que não pode usar o TGI, o trato digestivo, e eu vou precisar de uma parenteral. Então, toda vez que eu visualizar que o paciente precisa ser nutrido de uma forma especial, ou ele vai ter uma demanda maior, com certeza está bem indicado chamar. E aí, lógico que as nutricionistas vão fazer no meio de campo, porque como elas estão em muito mais volume do que eu, elas vão ver todo mundo e elas também me sinalizam quem são os pacientes que têm um risco maior. E aí eu já consigo fazer essa triada. E hoje em dia, nesse mundo de inteligência artificial, desse mundo que tem novas tecnologias, existe alguma forma de fazer alguma triagem que a senhora falou? Já existe alguma ferramenta, alguma coisa que já está apoiando nesse meio? Sim, hoje a gente já tem todas essas ferramentas automatizadas, que rapidinho ali numa planilha eu consigo jogar esses dados e ele me fornecer. Por exemplo, hoje eu não faço mais uma parenteral calculando à mão. Como o volume é grande, a gente tem planilhas para isso, a gente tem planilha de triagem, tem o GIDS, que eu adoro, o Carlão adora também, que é um score de intolerância gastrointestinal, que você vai lá rapidinho e pontua para ver. Então, hoje, todos esses sistemas já estão muito mais automatizados para a gente conseguir ver mais pacientes num volume maior e mais rápido, né? Então, a gente já consegue.
E sobre meta calórica e proteica, na fase inicial, naquela fase hipercatabólica, né, do paciente crítico, nos primeiros 7 dias ali da sepse, o que é mito e o que é evidência mesmo? Tá, vamos às polêmicas. Já Então, começou primeira agora. coisa de tudo, o paciente só começa a ser nutrido, caro ouvinte, quando ele está ressuscitado, minimamente ressuscitado. E isso é totalmente diferente dele estar sem droga vasoativa. Se o paciente está em droga vasoativa, é uma dose ali razoável, está em desmame, o lactato controlou, o meu gás está bom. Você vê que é um paciente que claramente está melhor perfundido, está respondendo bem, eu estou autorizada a começar a minha terapia nutricional. Normalmente, isso vai acontecer ali ao fim das primeiras 48 horas. Então, quando você vai para qualquer guideline de terapia nutricional, a gente entende como essa fase, essas primeiras 48 horas, como uma fase mais crítica de tempestade de citocinas, em que eu vou pensar em outras coisas para o meu paciente, e aí, a partir daí, eu começo a nutri-lo. Claro, se é um paciente que chega em sepse, mas é um paciente que está mais estável, não tem choque e tudo mais, com menos tempo, menos de 48 horas, eu posso sim começar a nutrir. Só que não vai ser meu objetivo principal. Eu preciso organizá-lo para que ele receba essa nutrição da melhor forma. Hoje a gente já sabe, diferente de outros tempos, que é tão ruim o jejum prolongado, mas é muito ruim também eu entrar com essa terapia nutricional no momento errado. Então, receita estabilizo meu paciente, ressuscito ali minimamente, mesmo que ele ainda esteja com droga vasoativa, e começo. Então, a hora de acionar seria quando ele estiver melhorando quando no início da ressuscitação ali que ele começou a melhorar. Isso, E aí já para exato. começar a planejar Exatamente. direto, Só que né? lembrar que é um indicador de qualidade que o paciente tenha, nas primeiras 40 horas, pelo menos uma avaliação de risco. Isso. Então, o paciente tem que ser E aí, avaliado quando precoce. 48 horas para o hospital, outros setores, UTI, preferencialmente 24 horas. Exato. E normalmente, pelo menos nos serviços privados, a gente consegue manter isso. Uhum. Sobre isso também, a coisa que você falou da instabilidade hemodinâmica é um tema sempre espinhoso, né? Hoje a gente concorda que uma dose ali de norepinefrina entre 0,4 e 0,5 microgramas quilo minuto, que normalmente é o que a gente chama de dose refratária à norepinefrina, a gente a partir daí não começaria ou progrediria a dieta interal. Mas a associação de mais de uma droga, por exemplo, e eu não falo de dois vasopressores. Às vezes o paciente está com a dobutamina, Uhum. porque precisa da dobutamina e está com a dose baixa de noradrenalina. E aí ele começa a melhorar o choque, melhorar a perfusão, tempo de enchimento capilar melhora, a extremidade quente, o Motley reduz e a noradrenalina não aumenta. Mas eu escuto muito, enquanto não tirar, tá com 2 drogas vasoativas, não vou começar. Mito. Então, pronto, é isso. Mito. Mito, né? Exato. Você vai tratar o paciente que você está vendo, e não a bomba que está correndo ali. Então, é muito mais importante você ver os sinais, e hoje a gente já tem sinais muito claros de que o paciente está respondendo bem a um choque ou não. Então, muito mais por aí. Perfeito. E uma segunda pergunta você encontra muita resistência em relação à identificação precoce de síndrome de realimentação em dieta interal? Porque, assim, uma coisa que eu vou lhe dizer, que eu vou perguntar a você, inclusive, qual foi sua maior mindset, o que mudou mais no seu mindset depois que você saiu da clínica médica, você não saiu da clínica médica, você somou a sua clínica à nutrologia, à terapia nutricional. Uma coisa que eu fazia antes e que meu Deus, é assim que faz, e você mudou sua... Eu mudei muito nesse tempo de convivência com você, assim, nesses anos de estudar mais terapia nutricional, a visão da realimentação no paciente com terapia interal. Eu vejo muita gente ainda hoje se preocupando com realimentação quando vai começar a parenteral. Então, todo mundo não deixa você progredir uma parenteral nas primeiras 24 horas. Mas interal você não tem... muita gente não tem tem essa preocupação. preocupação. Né? Ou pior ainda, uma coisa assim que bugou minha cabeça quando eu comecei a atuar o paciente realimenta com Propofol, ele realimenta com soro glicosado, ele realimenta com outras calorias não nutricionais e eu ainda estou fazendo 0 terapia nutricional. Então imagine, se a terapia nutricional começa a entrar e o pessoal já passa batida essa realimentação, imagina aquele que nem começou. Né? E não é difícil disso acontecer, é relativamente comum. Então se você pega ali um paciente que já é magrinho, que já é desnutrido, ou que ele está num catabolismo muito grande pela doença aguda, que nem precisa ele ter sido desnutrido de base,
você pega o paciente realimentando e isso mudou muito. Eu brinco com o Carlos, não sei se eu já contei isso, mas quando eu comecei, acho que eu estava assim, 1 mês, 2 meses no hospital, quando eu comecei na terapia nutricional, o farmacêutico me ligou, o chefe da farmácia me ligou e disse assim, doutor, eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Pois não. Aí ele, olha, desde que a senhora chegou, o consumo de tiamina aumentou 300%. O que é que está acontecendo? E eu estava lá quando isso aconteceu. Aí eu Isso disse aconteceu assim, mesmo. fulano, me diz uma coisa, quanto é que custa? Já me deu vou ser demitida, né? Quanto que custa uma ampola de tiamina? Aí ele me falou um valor, assim, bem baratinho. E aí eu fiz, ufa, não vou ser demitido por isso. Será que fui eu que prescrevo tiamina demais? Não, é que não estava sendo prescrita. Contrário, né? Então, A gente que prescreve de menos, né? exatamente. Então, não é que eu estava inventando moda. E eu já ouvi dizer que eu prescrevia tiamina demais. Carlão sabe. Com Então, certeza. então é algo que, assim, muitas vezes é difícil você mudar a cultura. Hoje isso já andou um bocado, né? Mas ainda a gente pega muito. Às vezes eu tenho que ouvir que é desnecessário. Às vezes rola tapa entre os residentes, né? Entre 2R3, né? Daphne e Lucas Germana aí que digam. Mas é uma coisa importante, assim, a gente mudou muito realmente o uso. Em um dos hospitais que eu trabalho, não tinha tiamina. Tem ideia? Tinha poucas ampolas. Então, na primeira vez que era um risco grave de uma realimentação, o paciente já estava com PCO2 alto, já estava com fósforo baixo, já estava com potássio baixo. E ele esse paciente está realimentando, eu já comecei 300 de uma vez. E aí, olha, só tem mais 2 ampolas, vai querer por quanto tempo? Eu disse, eu vou querer pelo menos 3 dias aqui em 300. Né? E assim, mudou muito minha cabeça da tiamina quando eu tive uma paciente de 40 anos que fez uma síndrome de Wernicke por conta de hiperêmese pós-quimioterapia. A paciente fez hiperêmese, estava tomando vários antieméticos, né? E aí começou a fazer ataxia, imaginou-se que era por conta... Da quimioterapia, né? Foi pedido eletrocefalograma, achava que esse paciente podia estar com mioclonia. Passa E bastante aí, até pelo neuro. isso, exatamente, a neurologia avaliou, e aí a gente chamou a atenção que ela tinha alteração de sensibilidade, e chamou a atenção a ataxia na hora que ela ia se alimentar. E aí eu disse, vou dosar a tiamina, vou dosar a B1, só que eu vou tratar. E aí a gente fez um ataque, eu fiz 1000 de tiamina, e depois deixei 500 por 5 dias, e no terceiro dia, A resposta é a surreal. paciente já tô comendo sem... Tu acha que Wernicke é raro? Eu sei, eu tenho uma visão mais, porque eu já peguei muito, mas... Também dependendo de onde você trabalha. exatamente, dependendo do trabalho, eu já peguei muito. Mas assim, no privado, teoricamente, deveria ser raro. Porque você entende que são pessoas mais bem nutridas, enfim. Ano passado, eu tive 5 casos e todos eram Wernickes que não foram vistos de cara. né? Era uma bariátrica que só tinha 3 meses, era outra bariátrica que que a gente fechou uma doença celíaca, que ela fez uma desabsorção muito grande. Era uma grávida que teve uma hiperêmese muito grande. Enfim, então são casos que... Quem que você pensa que faz Wernicke? É o paciente que tomou todas, que é etilista crônico. Isso é o que a gente tem no livro. Mas tem muitos outros pacientes que podem ter. Isso precisa estar no nosso radar. Uhum. E digo assim, se não fosse o convívio diário com quem entende terapia nutricional, se não fosse ter ido pro livro estudar realimentação, talvez eu não tivesse pensado ali em Wernicke, não. Eu pensei porque, peraí, quando ela disse alteração de sensibilidade com ataxia, vocês estão investigando a parte neurológica, beleza, mas eu acho que tem alguma coisa que não, acho funcional e não orgânica aqui. E aí quando chegou a B1 tava no pé, realmente, Sim. eu não ia esperar a B1 para tratar. Sim. Aí eles, não vai esperar não, só tiamina é barata, a única contraindicação é a hipersensibilidade, Sim. vai fazer e depois a gente corre atrás. A maioria das deficiências nutricionais é isso. Você repõe. A maioria é coisa barata. Então, você repõe, espera o exame chegar para documentar sempre que possível, mas não fica atrasando o diagnóstico. Faz logo. Metacalórica. É muita coisa. Muita coisa. Então, era isso. Ele queria perguntar sobre o que é que tinha mudado muito seu mindset. Então, a gente vai passar para a melhor parte, né? A parte boa. Joãozinho já perguntou sobre a diferença da nutrologia ambulatorial da nutrologia hospitalar. Mas eu vou começar com um tema mais espinhoso. Qual é a diferença na nutrologia do Instagram e da nutrologia real? E aqui eu não estou criticando quem usa o Instagram como uma forma até de porque eu divulgação de uso especialidade. bastante. Eu também. Inclusive, me sigam. Bora caquear também, viu? Bora caquear, usa o Instagram, nos gente. sigam no Instagram. Não é isso. É o uso do Instagram para promover informação ruim. Então, qual é a diferença?
Como identificar, né? Como é que o paciente, o colega identifica? Eu ficaria 3 dias falando disso, mas enfim, eu acho que nutrólogo de verdade é quem trata gente doente e gente saudável que quer permanecer saudável. Isso é um ponto. É muito assim, para quem você se propõe. Acaba que a nutrologia, ela tomou um rumo que é muito de vender uma performance, vender um corpo, vender um status. E isso veio muito associado a um objetivo financeiro. Infelizmente, a gente sabe que não só a nutrologia, mas várias áreas na medicina vêm tomando esse objetivo financeiro. Então, quando se tornou, nos últimos 10 anos, uma sociedade que cada vez mais tem o fitness aí forte, que as pessoas se preocupam mais com o corpo, não necessariamente com a saúde, que são coisas diferentes, foi prato cheio para essas pessoas surgirem. Então, já tem um tempo que muita gente aparece aí no Instagram dizendo que é expert em tal coisa, que criou o protocolo tal, que não sei o que, e acaba vendendo muita ilusão para os pacientes. E não só as pessoas não têm resultado, mas a gente que trabalha em hospital vê muita consequência desses tratamentos mal feitos, sem embasamento científico, chegando para a gente no hospital. Quem já não viu um paciente que usava anabolizante, que infartou, teve um AVC? Quem já não viu alguém que tomava as canetas de GLP-1 e usou sem orientação e vomitou, chegou lá no hospital? Isso aí é meu dia a dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Acho que a primeira dica é checar se o médico de fato é especialista, se ele tem RQE, mas o RQE não garante, né? Eu brinco com o RQE que não é porque eu tenho carteira de motorista que eu sei dirigir bem. Então, a segunda coisa é tentar a indicação. Eu acho que um outro médico, todo mundo tem um médico conhecido, então procura um médico conhecido, procura pessoas que já se tratam com ele, checa se tem RQE, e acho que é um bom começo. E assim, sobre a rede social, eu acho que a gente pode usar muito para o positivo e para o negativo. Então, minha rede social, eu tento muito me posicionar, e é engraçado que eu me posiciono tanto que chega para mim exatamente quem eu quero atender. Então, eu gosto muito de gente doente, que está precisando de mim. Então, eu adoro paciente desnutrido, paciente com fístula, paciente com bucho Adora porque ela aberto. resolve, tá, gente? Só... Eu tô falando, por favor. Eu adoro, eu Ela queria que não resolve. existisse, mas já que existe, eu trato. Mas a gente também trata paciente com obesidade, paciente com doença crônica, e não vou criticar quem trata estética, mas o meu entendimento, assim, do que eu posso oferecer de melhor é isso. E é muito lindo, é muito massa você pegar um paciente que não andava e começa a andar, você pegar um paciente que não conseguia nem ir ao banheiro sozinho, ele começa a ir e começa a ir, que tem uma lesão grande e fecha, ou aquele paciente que tem obesidade, emagrece e começa a ter qualidade de vida. Então, eu acho que é uma especialidade que me realiza muito, porque você vê a transformação na vida das pessoas. E que são coisas diferentes. No hospital, brilha muito meu olho, porque o hospital é muito imediato. Eu faço a intervenção hoje, amanhã eu já vejo alguma coisa diferente. No consultório, a gente tem que ter paciência. Você vai construindo isso com a pessoa, né? Então, acho que é isso. Por mais pessoas que gostem de verdade, né? Que não estejam interessadas enquanto vão ganhar. Mas é a coisa, né, da terapia intensiva, né? Terapia intensiva você faz e você consegue ver ali a resposta mais rápida. Às vezes é hemodinâmico, o pessoal gosta mais por conta disso, né? Quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia perguntar, na verdade, assim, além dessa ligação, paciente com fístula, que mais clara, qual é o momento que alguém tem que procurar um nutrologista, sabe? Qual é o momento que alguém precisa dizer assim, não, eu vou agora marcar uma consulta com a senhora, sabe? Veja, é uma especialidade muito massa, porque pode ser qualquer pessoa. Pode ser você saudável, que quer apenas, quero ter uma longevidade saudável, não tenho doença nenhuma, quero prevenir. Ou pode ser você com já alguma condição de saúde que deseja tratar. Então, serve para qualquer pessoa. Tanto pessoas mais jovens quanto pessoas mais velhas. E a gente também casa muito com outras especialidades. Então, hoje eu tenho especialistas tipo cirurgiões, pneumologista, cardiologista, que eu vou tratando ali em parceria com ele, porque o paciente dele tem alguma demanda nutricional que aquele médico não sabe conduzir e eu vou ali junto, tratando junto. Hoje, qual você diria que, fora a terapia intensiva, que eu sei que é muito forte no seu dia a dia, qual é a especialidade que é mais sua parceira, assim, mais sua parceira que eu digo assim, quem é que anda Mais junto, mais né? junto de Dia a você dia. hoje, no dia a dia? A oncologia, com certeza. Perfeito. Quem eu gostaria que andasse os cirurgiões. Às vezes andam pelo motivo errado. Exatamente. E aí vai puxar a minha primeira pergunta.
Marcador de desnutrição no paciente crítico. Eita. Chega o paciente, vai fazer uma cirurgia de grande porte e o colega quer internar para fazer reposição de albumina porque a albumina está baixa. E aí você, às vezes, diz, não é melhor a gente fazer uma parenteral suplementar para esse paciente que não vai, e aí o que é que fazer? Como é que eu convenço esse colega? Só a albumina não é um bom Olha ali marcador. para a câmera. Vamos lá, então. Existem marcadores de fase aguda positivo e negativo. A gente tem que entender que a albumina vem do mesmo lugar que a PCR vem. Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma condição inflamatória crônica ou ele está ali naquele momento de UTI com a condição aguda, eu vou desviar essa produção, eu vou produzir PCR, é um marcador de atividade inflamatória, e eu vou desviar essa produção de albumina. A albumina vai cair. Só que essa albumina cai falsamente. Então, quando eu pego ali aquela albumina de 2, de 2,5, ele até pode ter uma albumina mais baixa de antes, mas não vai servir. Então, é uma coisa muito errada que eu ainda... Nossa, motivos de brigas homéricas. Dizer que vai ficar esperando o paciente no hospital subir a albumina, muitas vezes essa condição inflamatória se prolonga e ela demora para subir, assim como fazer a albumina humana na intenção de corrigir essa albumina sérica que a gente tem. Também não vai funcionar. Então, quando eu tenho um paciente que ele está com essa albumina baixa, mas que eu o examino e suponho que ele tem um risco nutricional, que ele é desnutrido, o meu caminho não é repor albumina, eu tenho que fazer terapia nutricional. E o que vai definir o desfecho da minha história, seja de uma cirurgia que cicatriza, seja de um paciente que sai da ventilação, não é quanto está essa albumina. A gente tem que se agarrar nas coisas certas. As pessoas, os médicos gostam muito de marcadores. É igual a história da procalcitonina, se vai fazer ou não para ver se tem infecção ou não. É isso. Do BNP. Exato, gosta de se agarrar numas coisas quando tá na cara que você tem que fazer outra. Então, eu sou muito militante, assim, da parenteral suplementar, da dieta mais precoce, porque é isso que muda o desfecho, e não quanto a albumina desse paciente tá. Agora, ele tá ali no meu consultório, eu tô preparando ele tá ali na CNTP, tá tranquilo, aí ela pode me ajudar. E lembrando, gente, também, vou olhar para a câmera de novo, que a albumina tem um tempo de meia-vida de 21 dias, então não adianta você tá pedindo todo dia que você vai estar gastando dinheiro do convênio e não vai estar fazendo nada. Sobre o marcador, eu acho bem interessante. Assim, teve um caso recente, um paciente que chegou na UTI, eu sou hoje a rotina de uma UTI neurológica, né? E aí chegou na UTI, todos os marcadores para insuficiência cardíaca, assim, tudo para ser uma IC descompensada. E aí a gente já começou a tratar, fiz ultrassom pulmonar, fiz o eco, a gente viu direitinho, realmente era um IC. E aí, não, porque pede um BNP. Aí eu olhei assim, não vou pedir um BNP não. Eu já dei o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Sei que é insuficiência cardíaca, o BNP não vai me ajudar nada. Um exame caro que não vai me ajudar. Ah, mas tem que ter um BNP. Eu disse, por quê? Porque tu quer ver o BNP ali. Ah, o BNP aqui. Já tá alterado, já tem alteração no eco. Essa alteração é nova, a gente já tá documentado. Tem um eco da semana passada que era normal. Então, o BNP não vai ajudar agora. A gente pedir a troponina, pedir outros marcadores. E a procalcitonina é a mesma coisa. A procalcitonina pede no primeiro dia. Eu disse, olha, vamos acompanhar a procalcito, não é agora, enfim, você não vai deixar, não é para começar antibiótico, é para suspender, mas a gente é muito agarrado a marcador, né? E isso é tão importante no ambiente de residência, né? Porque às vezes você, por mais que os residentes estudem, a gente sabe que muita coisa você vai aprendendo na reprodução ali da rotina, você vai aprendendo por osmose. E aí acaba que você se forma, não, eu preciso pedir um BNP, você nem para raciocinar se eu preciso pedir um BNP ou não. Então isso é muito importante de trazer as discussões. Às vezes a gente arruma alguns problemas no caminho, umas discussões, mas vale a pena, né, para a gente ensinar do jeito correto, né? E é importante pra gente, né? Porque na residência a gente tem muita coisa, o staff da gente vai falar, a gente toma a princípio como uma verdade. Exato. Carlão vai falar uma coisa, eu vou tomar como verdade. E aí tinha um staff meu que eu sempre falava assim, tudo que eu falar aqui você vai considerar que é mentira até que eu prove o contrário. Se eu falar uma coisa, vamos pedir um BNP, diz assim, ó, João, traz a evidência que a gente vai precisar pedir esse BNP, e a gente muda o pensamento. Mas até então, a gente sempre toma meio que de orelhada mesmo. Isso. Como verdade. E a gente sabe que a residência é muito corrida, nem sempre eu vou estar ali conseguindo checar todas aquelas informações. Às vezes é um negócio tão da rotina que você simplesmente toma como verdade e vai, né? Eu escutei recentemente uma residente que rodou comigo, não, porque tal lugar, ela rodou comigo externo, né? Ela era terapia intensiva de outro lugar. Tal lugar faz assim, tal lugar faz isso. Ó, você está na residência de terapia intensiva para virar especialista em medicina intensiva. Não é para aprender que tal lugar faz assim, tal lugar faz assim. O que é de evidência
É isso. Então, se você vai pegar 10 preceptores podem lhe dizer coisas diferentes. Um vai estar certo. Então, Sim. você tem que procurar. Não é que doutor Fulaninho me falou que era isso, doutor Ciclaninho não. O que é que aquele doutor Fulaninho falou que é verdade e tem evidência do que ele falou? Ponto. Ah, não tem evidência do que ele falou porque não tem estudo clínico. Tudo bem. Mas, ó, isso que ele falou não tem mais evidência. A gente não faz mais desse jeito, né? Acho que não tem mais espaço para muito dogma na medicina, né? Isso. E aí, falando em dogma, eu preciso perguntar sobre nutrição parenteral. Vilã, Eu amo. amiga. Realmente, nutrição parenteral, ela aumenta o risco de infecção ou essa infecção é só relacionada ao dispositivo que a gente usa? Não. Eu falo assim, desde que eu entrei na MTN, eu falo com isso com o maior orgulho. Eu nunca tive infecção de catéter relacionada a NPT. Nunca. Isso é a maior lenda Mas da história. é o que a gente falou, é uma É. verdade Só que o que acontece? silenciosa aí. Infelizmente, tem serviços, tipo serviços do SUS, que são mais sobrecarregados, ou às vezes até um serviço privado, que não vai ter uma CCIH atuante, que não vai ter os cuidados que se deve ter com o dispositivo, e ele iria infectar com parenteral ou sem parenteral. Então, é muito mais de você ter os cuidados necessários do acesso, entender que a parenteral, como está entrando ali na corrente sanguínea, você precisa ter cuidados como você teria com qualquer outra coisa, mas foi-se por terra. Você diz, não vou botar parenteral porque vai ter chance de infectar. De jeito nenhum, parenteral salva a vida. Você não vai deixar de salvar a vida do paciente porque você está com medo dele ter uma infecção, né? Então, não, mito. E é outro mito. NPP e NPT. Ah, porque a NPP, vou fazer a NPP porque o risco de infecção é menor. Não. Aí você pode ganhar uma Depois flebite. Eu sabia. Não, essa aí foi boa. Eu tenho uma Então, dúvida, o que acontece? disso, se- Não dá para escolher entre as duas. O que dá para você escolher é qual o objetivo. O que acontece? Tem como explicar, pessoal, qual a diferença Sim, de é. NPP e NPP. NPT? Porque a gente falou muito... Eu falei sigla. É. Eu não gosto de sigla e falei sigla. A NPP é quando eu uso a nutrição parenteral numa veia periférica. Qual que é o grande problema? Eu tenho uma osmolaridade limítrofe. Então, eu só consigo ofertar mais ou menos 600 calorias até 30 gramas de proteína. Então, concorde comigo que ninguém vive única e exclusivamente com 600 calorias e 30 gramas de proteína. Então, ela é muito boa quando eu vou iniciar ali naquele paciente que eu acho que não vai precisar de muito tempo, que ele está se recuperando, ou quando ela é um complemento, que é o que a gente chama de nutrição parenteral suplementar. Então, o paciente usa outra via, ou enteral, ou oral, e por algum motivo você quer fazer um complemento. Acaba que pacientes que têm trato digestivo prejudicado de alguma forma, mesmo que entre ainda alguma coisa, mas que ele não absorva bem, ou que eu quero ter rapidez na resposta, por exemplo, numa preparação para uma cirurgia num paciente já internado, é uma coisa muito boa. Já a NPT é a parenteral total. Essa sim eu preciso de uma veia central e aí eu não vou ter limite de osmolaridade. Aí eu consigo brincar com o que precisar colocar ali dentro, manipulando ou usando bolsas prontas, e aí o paciente se prolonga mais o seu uso, porque tem isso também. A gente acha que NPP é isenta de risco, mas se eu colocar a vazão um pouquinho mais rápido, ou se o paciente se mexe, aquela veia sai do lugar, pode fazer uma flebite e não é muito bom. Então, todas as duas têm seu risco, mas o benefício é muito superior, com certeza. E assim, até o volume que, né? Porque pelo que você disse que a gente tem que fazer na NPP é maior, né? Isso. Para manter a Diluir mais, né? Exatamente. E aí é isso, muitos dos nossos pacientes que vão usar, vai entrar um monte de volume de várias outras coisas. E aí você não vai estar ajudando muito. E aí? O que mais? Não, mas se você não for perguntar, eu vou perguntar outra coisa. Vai. Macronutriente. Qual é o espaço do micronutriente, dos micronutrientes e macronutrientes, mas especificamente nos micronutrientes na terapia intensiva? Tá. Do macro, vou olhar para todo mundo, né? Sim. Carboidrato, para quem não sabe o que é macro, carboidrato, lipídio e proteína. Isso aí é a base da nossa terapia nutricional. Todos os nossos pacientes de enteral e parenteral vão ter, exceto aqueles casos que, por algum motivo, não pode fazer lipídio, a gente tira. Mas, pelo menos, o aminoácido e a glicose vai ter ali. Já os micronutrientes, eu estou entendendo a pergunta de Carlão, ele quer saber quando a gente vai rastrear. Isso. Você não sai pedindo B12, cinética do ferro, vitamina D para todo mundo. Quando é que você vai pedir? Nos meus pacientes de risco. Ou aqueles pacientes que têm doenças desabsortivas. Então, o bariátrico, o paciente que fez ressecção intestinal, intestino
intestino curto, paciente que tem fístula, paciente que está com um débito alto em um dreno, que está espoliando mais, paciente que está com dificuldade de cicatrização. Então, se você identifica uma condição que ele tem um risco aumentado a ter uma deficiência, eu vou atrás. E nos pacientes que já são desnutridos, como, por exemplo, os oncológicos. Os oncológicos espoliam demais. Então, nesse grupo, sim, ou naqueles casos que eu estou desconfiando de alguma deficiência nutricional. Agora, pega você, paciente previamente rígido, interna na UTI porque fez uma pneumonia aguda, não há Maguinho motivo assim, para eu sei pedir. não, Maguinho. Eu sou eutrófico, tá? Eu sou eutrófico, tá? Então, a gente tem que ponderar, porque são exames caros. Então, apesar de serem coisas simples, que o tratamento é barato, a dosagem é cara. Então, não é algo que eu vou pedir para todo mundo, mas que eu sempre peço na desconfiança nesses meus grupos de risco. E o selênio, eu peço quando, hein? Sabia que é a minha piada. Pouquíssimos casos. Eu só tive 2 vezes uma paciente, uma com deficiência de selênio e uma outra com excesso de selênio, porque era vegana e ficava comendo o tempo todo castanha do Pará. Para quem não sabe, castanha de Pará é a maior fonte de selênio da natureza. E ela comia assim, de pacotinho, aí estava com selênio lá em cima. Mas nesses pacientes, basicamente, nas síndromes desabsortivas. No geral, eu não peço, não é um exame de rotina. Cinética de ferro pra quem? Ai, eu amo. Eu sei, por isso que eu perguntei. Olha, gente, a deficiência de ferro é a causa mais frequente de anemia. Isso por si só já me faz pedir para muita gente. Só que não é a única. Eu tenho anemia por várias outras coisas. Então, pedir nos grupos de risco, e aí eu vou incluir os pacientes que sangram, fora o que eu já falei, os que sangram cronicamente, as gestantes, aqueles pacientes que foram submetidos a uma cirurgia, aqueles pacientes que estão em processo de emagrecimento ou desnutrição ou oncologia que reduzem muito a quantidade do que se alimenta, então a gente já amplia um bocado. Ou se eu peguei um hemograma, que é o exame mais comum do mundo, e vi que tem anemia, eu preciso investigar. E aí peço também. E naquele paciente de longa permanência que já está com uma terapia nutricional enteral 2, 3 meses, quando é que existe uma periodicidade que eu preciso rastrear ferro e outros rastreios que a gente pode fazer no doente que saiu da doença crítica, está na fase de recuperação, mas está com terapia nutricional enteral prolongada? Então, Carlão, não tem assim de guideline de tanto em tanto tempo você faz. Teoricamente, as dietas enterais, elas já cumprem as RDA, né? Que é o que eu preciso por dia. Só que é o que eu preciso por dia num paciente relativamente estável. Num paciente de reabilitação, que ele está com a demanda muito maior, é razoável a gente pensar que ele vai consumindo o macro, mas ele consome os micros também. Então, seria bem razoável ali a cada 3 meses, dar uma checada, mas não tem um protocolo específico de X em X meses dosar, não. Aí a gente vai rastrear as coisas. Por exemplo, é piada no hospital. Para que pedir o zinco? Mas é muito comum a deficiência de zinco nos pacientes com lesão cutânea e nos pacientes oncológicos. Às vezes os pacientes oncológicos fazem muita mucosite e você trata horrores e não melhora. Quando você vai ver o zinco tá baixo, dá muita ardência, dá sensibilidade na boca, você trata, resolve. Paciente com lesão cutânea, o zinco é o cofator, preciso dele presente para fazer a cicatrização, para fazer matriz de colágeno. Então, não é sobre pedir ou não, é saber quando pedir, né? E não a zincofobia, viu? Porque eu já passei de pedir um zinco quando o paciente estava queixando de dormência na boca, no paciente pós-químio, e riram da minha pessoa. Eu escuto muita piada. Eu liguei pra ele e falei, amiga, pedi um zinco aqui, tiraram uma na minha cara, mas pedi porque sei que precisa. E precisava mesmo, teve que repor zinco. E vitamina D? A gente, não só no ambiente hospitalar, né? A gente tem muito hoje em dia, todo mundo quer dosar vitamina D. Qual é a indicação dessa dosagem? Então, é uma coisa controversa. A gente mora num país tropical, mas a gente tem um índice bastante alto de vitamina D, inclusive em pessoas saudáveis, como você, eutrófico. Acho que eu vou sair daqui. E aí acaba que as nossas fontes alimentares são muito ruins. Onde é que eu tenho vitamina D? No salmão, no bacalhau, nas ostras, nos mariscos. Tem também nos produtos lácteos, mas assim, são coisas que a gente não come o tempo todo. Outra coisa, eu preciso da luz solar para fazer essa conversão na formativa, só que não é uma luz solar cedinho, é uma luz solar 9, 10 horas da manhã.
Quem pode ficar exposto 10 horas da manhã? Eu estou trabalhando. Então, acaba que por isso, pelo somatório da falta de exposição com as fontes alimentares ruins, acaba sendo alto. Mas eu não tenho protocolo nenhum dizendo que eu vou pedir para todo mundo. A priori, pessoas jovens, saudáveis, não deveria ser pedido. Nos pacientes acima de 40 anos e nos grupos de risco, aí sim eu pediria anualmente. E aí repondo conforme a necessidade. E no doente crítico também, aquele cronicamente enfermo que está há muito tempo, que tem piques já, que está ali Sim. 2, 3 meses internados, algum momento? Sim, pediria sim, principalmente naquela fase pós-aguda, né? Que não necessariamente ele já saiu da UTI, mas que não está mais com todo aquele suporte. Porque aí eu tenho que pensar que no meu crítico crônico, no meu paciente que vai para a transição, que vai para a reabilitação, ele vai ter uma demanda bastante aumentada de micronutrientes. Aí eu ajudo se eu trato. E esse paciente com a demanda maior é o que a dieta e o suplemento não conseguem dar conta, né? Ele está me dando ali um basal, mas se eu estou com a demanda grande, não vai suprir. Uma dúvida que me mandaram por WhatsApp foi para perguntar. Pergunta para ela se ela prova os suplementos que ela prescreve. Todos. Isso é importante, porque às vezes Todos. prescreve É. prova, né? Inclusive, quando é ruim, não tem opção, eu já digo, infelizmente é ruim, mas Mas- você vai ter que tomar. Josinho quer perguntar alguma coisa? Vamos dar passar, né? Não, eu ia perguntar a ela se ela, como é que ela lida no consultório agora com os pacientes que vêm com um pedido pronto. Ó, doutora, eu vim aqui para você me prescrever terapia hormonal, vim aqui para prescrever tal medicação, me indicaram para vir para a nutróloga, mas eu quero fazer isso. Como é que você lida com essa situação? Aí eu digo, então, você vai ter que ir para outra pessoa. Entendeu? Não, no meu consultório eu preciso ter autoridade para escolher o que é que eu vou tratar. Isso está no Código de Ética Médica. Nenhum médico é obrigado a tratar paciente se existe primeiro, se ele estava numa condição de vida ou morte, e segundo, se tem outra pessoa para tratar. Então eu tenho autonomia para escolher. E aí, isso eu volto para a história do Instagram que eu falei. O Instagram me posiciona tão bem que não chega. Acho que, sei lá, nesse tempo todo chegou 1 ou 2. E aí eu falo, olha, infelizmente, tome aqui seu dinheiro, pode ir, devolvo, e não trato, e vá para outra pessoa. Porque é meio comum, né? Assim, uma expectativa que o paciente cria. Mas é isso. Como hoje a gente tem a ajuda da rede social, assim, hoje, João, te digo, uns 80% dos meus pacientes, eu não tenho isso registrado hoje, mas chutaria uns 80%, são indicações ou de outro paciente ou de colegas médicos. Então, o paciente já vai brifado para o que vai encontrar. Uhum. Os aleatórios, assim, que não me conheceram ainda, normalmente eles olham, dão uma checada no Instagram ou em outra rede social. E aí, pelo que você fala, a pessoa já sabe o que você faz ou não. Então, fica mais fácil. Hoje fica mais fácil. Então, aí a forma correta é de se usar o Instagram, né? Se posicionar, falar do que faz, e aí acaba que o bem gera o bem, né? Você chega que realmente quem você Isso. quer que chegue. Quando eu comecei a atuar, eu ficava muito preocupada. Primeiro, porque eu fiz uma residência de clínica, eu trabalhava num serviço renomado aqui, eu era preceptora. E aí, quando eu resolvi ir para São Paulo fazer nutrologia, eu fiquei calada, eu não disse, porque eu acho, pronto, vão dizer que eu fiquei doida, que eu virei picareta. Então, eu mesma tive que desconstruir esse certo preconceito. E aí, por um tempo, eu ainda ficava muito desconfortável. Eu ficava, meu Deus, será que Carlão tá falando de mim? Será que não sei o quê? Então, assim, engraçado que, por mais que eu não me enquadrasse no que normalmente as pessoas pensam de nutrólogo, existia uma demanda muito reprimida de pessoas que precisavam. Mas, assim, muito, que eu nunca nem imaginei. Então, hoje eu estou muito feliz com a repercussão, não escolheria outra especialidade. Eu nasci para fazer isso. E não tenho problema nenhum com o público, porque existia um monte de gente que precisava e que não estava sendo atendido, né? A gente tem a experiência em um dos hospitais que eu trabalhei, que assim, começou do pra que está chamando do que não vive sem chamar. É. Então assim, passou daquele, não, ela vai vir ver tal doente. Mas pra quê? Pra quê? Do que, eita, precisa chamar ela, porque precisa... Passou de uma demanda tão reprimida que acho que de 20 a gente chamava em um mês, de 20 a gente estava chamando mais de 50%. Porque a gente já identificava logo, esse paciente vai precisar. O vai precisar, a gente já solicitava. E qual foi a sua ação mais desafiadora, hospitalar, né? O caso mais desafiador que você lidou no dia a dia? Só para assim, para descontrair, ela tá falando isso quando eu cheguei de São Paulo. Quando ela chegou de São Paulo, já formada, já com o RQE dela, muito do que, assim,
a fama dela de antes ajudou ela. Ajudou ela, né? Ela sempre foi uma boa clínica. Então a gente olhava, não, Edith foi uma boa Ela é clínica, orientada. né? Ela me deu um trabalho quando ela estava grávida e ela passou mal no meio de um plantão comigo, né? Eu passei mal algumas vezes. Algumas vezes. Mas sempre foi uma excelente profissional. Então isso falava muito a favor dela. Por mais que, como ela disse, assim, teve aquela coisa inicial de, eita, ela fez nutrologia. Eu disse, calma. Mas foi uma pessoa, não foi uma maluca que saiu daqui e se foi mal formada. Não, já era uma excelente clínica, já era preceptora de residência, já era uma pessoa reconhecida por um bom trabalho. E aí foi fazer algo no caminho certo. E aí, assim, o bem puxa o bem. Né? A coisa acabou rolando. Uma coisa, né? O que você faz uma coisa, normalmente você faz todas as outras, né? Então, uma vez que você cria uma boa relação e um bom vínculo, na hora que você vai fazer, você vai trazer, as pessoas vão ver diferente. E sinceramente, fala polêmica. Eu acho que não dá para ser um bom nutrólogo sem ser um bom clínico. Então, a residência de clínica médica me deu base para muita coisa. E no fim das contas, hoje, o que eu faço no consultório é ser uma grande clínica. Então, o que dá para eu fazer ali, eu não saio mandando para vários especialistas. Se ele já tem o médico dele, eu vou trocando com o médico dele. Ou então eu tomo para mim mesmo. E aí o que eu preciso, eu peço ajuda. Mas eu tento, assim, resolver ao máximo. E isso é uma coisa que a residência de clínica médica me deu muito. Assim, foi a decisão mais acertada da minha vida, foi fazer a residência de clínica. Isso aí. Você consegue resolver tudo, você não precisa encaminhar para os outros, né? Então, qual foi o caso mais impactante, desafiador que você já teve até hoje? Eu tinha acabado de concluir, fui contratada no hospital. Primeiro caso, eu saí do lugar que faz a contratação, aí disseram, estão te chamando, é uma paciente aí que ninguém sabe o que fazer, inclusive marcaram uma reunião de cuidados paliativos para amanhã, tal hora. Aí eu, tá bom. Aí era uma paciente, ela devia ter algo em torno de 70. E aí, o Carlão não sabe quem é. E aí, é uma paciente. Foi tão bizarro o que aconteceu, a catástrofe intestinal dela, que nem o próprio cirurgião conseguia me explicar o que é que ele tinha feito. Porque era uma paciente que já tinha tido umas 3, 4 abordagens. Ela estava com a peritoneostomia, assim, estava com a barriga aberta. E ela estava se alimentando com a NPT, estava se alimentando com a sonda vazava numa fístula. E assim, todo mundo desesperado, já tinha chamado a família para fazer uma reunião. Eu disse, não, peraí, eu não vou participar de reunião de paliação nenhuma, até entender isso aqui. E aí foram uns dias, assim, e aí o que é que a gente entendeu? Era uma paciente que tinha uma bariátrica prévia, e teve uma isquemia intestinal e um AVC. Nessa isquemia, precisou fazer uma ressecção enorme em alguém que já tinha o trato mexido por conta da bariátrica, e ela ficou com o intestino curto. E aí foi a minha primeira paciente já pegar, assim, o intestino curto de cara. E foi uma paciente que ficou de parenteral prolongada. E aí, depois de 1 ano e pouco, eu continuei acompanhando ela. A gente conseguiu deshospitalizar, foi para o hospital de transição. E hoje, essa paciente, já há alguns anos, não usa mais parenteral. E assim, aquela paciente, quando ela recebeu alta do hospital de transição, eu chorava, eu perdi a compostura, porque foi um caso muito especial, porque foi o primeiro caso, assim, emblemático da minha carreira, e já pegar um caso muito difícil. E aí a gente se apega, fica amiga da família. E diga-se de passagem, um esposo fantástico. Né? É uma família esposo fantástico. Uma família maravilhosa. Então, assim, era aquela pessoa que, quando saiu, foi aquela alegria. Saiu da UTI, já foi uma alegria. Quando saiu, teve o desfecho bom. Todo mundo abraça, né? E principalmente porque ninguém imaginava que ela ia conseguir sair. Claro que hoje em dia ela ainda tem as limitações dela, mas é uma paciente reabilitada, que viaja, vai para casa de campo, vai para a praia, curte os netos. Então, assim, é surreal. Toda vez que eu tô desencantada com alguma coisa, que não é mole, tem as coisas ruins também. Eu lembro desse caso e me dá aquele ânimozinho. E vieram vários outros, mas esse foi marcante por ter sido um dos primeiros. E aí, assim, a senhora puxou já também tem partes ruins, né? Qual seria, assim, a parte ruim? Que, olha assim, pô, isso aí ainda me dá um... Veja, primeiro era a picaretagem. Acho que tá ruim para todo mundo, né? E aí isso me incomodava muito. Hoje eu já entendo que quando estão falando mal da especialidade não se referem a mim, então isso já é uma coisa mais trabalhada na minha cabeça. Mas a pior parte é tentar sempre provar que eu sou importante. Tipo assim, às vezes eu fico implorando, me chama, me chama. E aí
isso é um esforço ruim, sabe? Porque você meio que, poxa, eu tô aqui implorando para deixar eu participar e as pessoas não conseguem entender a importância. Então, isso é uma parte meio chata. Às vezes eu fico bem desgostosa, às vezes eu vou chorar no ombro de Carol sobre isso, já aconteceu algumas vezes. Mas eu acho que a parte boa ainda supera e eu quero fazer isso para sempre. Mas tem dias e dias. É difícil. Digamos que eu sou um bom amigo e um péssimo paciente. Eu vou marcar para você e uma coisa ou outra. Eu esqueci de marcar. Pronto, amiga, eu acho que a gente tá chegando ao final, né? Assim, acho que a gente cobriu muita coisa do que a gente queria falar, né? Eu queria muito fazer essa pergunta do caso emblemático. Eu imaginei que fosse esse, né? Foi um caso muito desafiador mesmo, de todos os tipos, assim, ela fez muito choque que a gente achava que ela não ia reverter. Foi uma época que, paralelamente, precisei estudar muito terapia nutricional para entender o que fazer também, e a sua chegada ajudou muito nisso. E a micronutrientofobia eu sofri nessa época. Porque chegou uma hora e eu disse, pô, peraí, 3 meses de parenteral, vou pedir aqui um micronutriente para saber como é que tá. Nesse caso, para você ver como isso é importante, ela fez uma desabsorção tão grande que ganhou uma osteoporose e a gente não conseguiu reverter. A gente vai tratando porque não conseguiu reverter. Então, isso é uma coisa, é um conhecimento específico. Acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando um colega nosso lá da UTI chegou um outro, depois desse caso, meio que todo mundo ficou feliz e tal. E aí chegou um outro caso de outro intestino curto. E aí era um senhor que infartou e fez uma isquemia mesentérica, fez uma ressecção grande. E aí o colega olhou pra minha cara e eu falando, né, que tinha que fazer isso, que ia botar não sei o que na parenteral, fazendo minhas continhas lá, minhas coisas. Aí ele olhou pra minha cara e fez, muito massa, né, isso, não sei o que. Aí fez, tu tem ideia que quando tu não tava aqui, essa galera morria, né, porque ninguém sabia o que fazer. Aí eu fiquei... E quando eu cheguei no carro, porque no fim das contas eu queria fazer isso. É muito legal quando você faz uma especialidade que brilha seu olho, que você vê sentido naquilo. E aí eu fico olhando assim, tanta gente que aparece, faz um cursinho qualquer e tá ali, você vê que tá muito voltado para dinheiro e para, às vezes a pessoa acha que só ter uma vida saudável ela sabe de alguma coisa, né? Que você sabe que ela vai pra academia, ela sabe de alguma coisa. Quando você vê assim, é tão mais profundo que isso, você pode mudar tanto a vida das pessoas e aí decidir em diante. É outra coisa também, que toda vez que dá uma tristezinha eu lembro, decidir, eu faço, não, realmente, eu sou importante, eu faço a diferença. E aí, a gente vai renovando as forças, né? Inclusive é uma coisa que desmistifica, né? Ah, não tem indicação de operar porque essa paciente vai ficar com o intestino curto. E aí você diz assim, e aí? Hoje em dia não tem mais. É outro tempo. Intestino curto não é uma sentença, né? Transplanta-se intestino. Isso, exatamente. Eu tenho ainda a última pergunta. Você vai finalizar? De jeito nenhum. Pode a última pergunta antes de finalizar era assim: se você pudesse mandar um recado para todo mundo que fosse se formar, assim, toda a colação de grau de medicina ia falar, ia juramento de Hipócrates e depois ia ter um recado da senhora. O que é que a senhora falaria para os jovens médicos que estão se formando, o pessoal que está assistindo, assim, que pudesse deixar um recado da nutrologia para eles? Seja ético e faça alguma coisa que faça seu olho brilhar todo dia. Todo dia saia de casa com a missão de ajudar quem está precisando. Acho que seria meu recado. E assim, acho que a César o que é de César, sempre a César o que é de César, a gente vai receber o que a gente merece e o que a gente dá em troca, né? Amiga, assim, não tenho nem como agradecer, era um episódio que a gente queria fazer há muito tempo, né? Agradeço a João por ter vindo comigo também. A gente se complementa nesse sentido da realidade de cada um, né? Cada vez mais, assim, a terapia nutricional, ela faz parte da importância da competência do intensivista, do clínico, né? E tem que ser tratada com o mesmo respeito que a ventilação mecânica é tratada, que a hemodinâmica é tratada. Então, todo mundo quer estudar ECMO, mas ninguém quer sentar para ler para quando... E não é nem ler como é que para chegar para parenteral, porque como você disse, hoje em dia a gente quer mais cabeça. Eu digo, quanto é que eu quero? Vou lá no aplicativo, o aplicativo já faz a parenteral para mim. Então, assim, já tem o MV, por exemplo, eu citei o MV, qualquer... Olha, publi! Vou cortar o MV. Mas já tem sistema que você consegue. Quando você modifica a osmolaridade, quando você quer acrescentar um macro, ela já calcula lá qual é o volume, eu não preciso mais me preocupar. Eu acho que faz mais de 15 anos que eu não
calculo mais Calcula parenteral, na mão, é. né? Eu nunca calculo. E olha que eu não gosto, você sabe, eu não gosto de fórmula padronizada. Eu não gosto. Eu gosto da fórmula, mas entendo que hoje em dia as fórmulas padronizadas também são diferentes do que eram há 15 anos atrás. Sim. Né? E eu só tenho a agradecer. Venha mais vezes. Obrigada, me chame que eu venho. A gente tem que fazer um episódio só de histórias com Edith. É. Que eu tenho muita Não, história pra contar. Daria, Ele tem daria pra muita contar. história. Eu ia até falar, ia ser um episódio legal, vai. Os dois aí, ela chorando no ombro de Carla. Highlights dessa amizade de vários anos. E muitos Histórias hospitalares. Histórias do- hospitalares. ia ser legal. E trazer outras pessoas que também têm história pra contar. Então, participaram. eu que participaram das histórias, né? Então, muito importante. A gente só agradece e venha mais vezes. Obrigada. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima do Bora Caquear.